Amém, irmãos? Nos abrir de volta ao Evangelho de Lucas, onde, pela graça do Senhor, temos pregado de maneira sequenciada já há algum tempo. E hoje é propósito do Senhor que a gente venha ministrar Lucas capítulo 14. Lucas 14. Somente relembrando aos irmãos o contexto. Uma vez que ontem nós voltamos a Mateus 25, hoje a gente está em Lucas 14. O capítulo 14 começa com Jesus aceitando o convite a ir à casa do fariseu para fazer uma refeição. E é um dia de sábado, ele opera uma cura e isso causa perplexidade em muitas pessoas, em que elas acreditavam que a religiosidade era mais importante do que a espiritualidade. Jesus, então, aproveitando o momento, ensina a eles como nós devemos buscar uma vida de humildade. E agora Jesus vai contar uma parábola. É importante também compreendermos que essa parábola ela faz parte dos evangelhos sinóticos. A parábola da grande ceia, ela também está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, apesar de ter algumas alterações, mas é a mesma parábola. Jesus, ele repetiu muitas vezes sermões, e a repetição é um método de ensinamento do próprio Deus. Se você perceber na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver muitos princípios sendo repetidos várias vezes, justamente porque nós somos tardios em aprender, nós somos rápidos em nos esquecer da verdade. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele escreve a carta aos Gálatas e diz: muito me admira como tão rapidamente vocês abandonaram a verdade seguindo um evangelho que não é o correto. Então é comum a repetição, e a repetição é algo para nós que deve gerar inclusive segurança. Essa ideia do mundo de há sempre uma busca pelo novo, por novidade, não se pode repetir sermões, não se pode repetir estudos bíblicos. Não, isso não faz parte do pensamento bíblico. No pensamento bíblico, você vai ver uma repetição constante dos princípios de Deus, uma vez que nós não deixamos de obedecer a Deus por falta de um conhecimento intelectual, mas por falta de vontade espiritual. Quando a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento, não é porque o povo não consegue entender, é porque o povo não quer entender, ele não quer ouvir, ele rejeita. E esse é o contexto. E hoje o título da nossa mensagem é um alerta para nós que estamos aqui, mas eu creio muito mais, um alerta para pessoas que não estão aqui. Somos indesculpáveis. É muito comum ouvir dos evangélicos desculpas em relação a uma vida de pecado. Quando você vai conversar com pessoas evangélicas ou não, alguns são simpatizantes do evangelho, hoje em dia se usa até essa terminologia, e essas pessoas reconhecem suas falhas e elas criam desculpas para que aquelas falhas elas possam ser aceitáveis aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia nos apresenta uma verdade muito diferente
desse modo de vida que tem se tornado cada vez comum no meio daqueles que dizem de alguma forma adorar ao Senhor Jesus, adorar ao Cristo da Bíblia. Então Jesus nos conta essa parábola. Olha que coisa. Só para que nós possamos fazer uma conexão, eu vou fazer a leitura do versículo 13 e 14, uma vez que a parábola só começa no 15, mas é para que a gente entenda que essa fala de Jesus, ela não está solta. Jesus, ele havia falado algo e então vai agora, diante de uma afirmação de um homem, falar essa parábola. Então olha o que está escrito. Antes, versículo 13, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado. A ideia aqui não é você convidar esse tipo específico de pessoas. Esse tipo específico de pessoas, eles eram os rejeitados da sociedade. Essas pessoas, elas eram vistas como amaldiçoadas. E por conta disso, elas eram evitadas por todos e colocados à parte. Então, a gente tem vivido numa sociedade, ainda que aparentemente, inclusivista. Então, você vai ver, hoje nós temos o Braille, que permite com que pessoas com deficiência visual consigam ler. Você vai ver, aqui no nosso país, não tanto, mas em outros lugares, pessoas que têm dificuldade de locomoção, elas têm as rampas e têm acessibilidade, mas na época de Jesus não era assim. Então, quando alguém era coxo, ele ficava como aquele coxo no tanque de Betesda, 38 anos, deitado no mesmo lugar. Quando uma pessoa era cego, ela era esquecida até pelos seus familiares, como cego de nascença. E os seus pais disseram, ele é cego de nascença, agora como ele foi curado a gente não sabe. Então eram pessoas que eram esquecidas, marginalizadas. E Jesus está dizendo que a gente não pode tratar ninguém desse jeito. Nós devemos ver as pessoas não pelo que elas possuem, mas por quem elas são de fato. Todos somos seres humanos. E essa humanidade do ser humano, ela tem sido a tal ponto pervertida, e eu nunca me canso de falar isso, que as pessoas têm preferido hoje bichos do que pessoas. É comum você ver famílias que tratam animais de estimação como filhos e fazem essas coisas justamente para não terem filhos, pois acreditam que o filho seria algo muito dispendioso, algo muito trabalhoso, e as pessoas têm literalmente substituído esse dom que Deus deu, que é a procriação, por adotar bichos e animais. É assustador, mas é uma realidade cada vez mais visível. Só não enxerga quem não quer. Então, aqui Jesus está dizendo justamente, convida essas pessoas que ninguém convidaria. Ele não está excluindo o primeiro grupo. Quem são o primeiro grupo? Os seus conhecidos. Ele está expandindo o grupo. Ele está, não convide só essas pessoas. Não faça como o mundo faz. E aqui vemos uma conexão, como eu já havia dito em outro momento, íntima com o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer, olha, se você faz o bem a quem te faz bem, se você ama aqueles que te amam, os ímpios também fazem isso. Os que não conhecem a Deus também fazem isso. Então, o que nos diferencia é o fazer o bem, inclusive para aqueles que nos fazem o mal. Aqui Jesus está mostrando mais uma vez que deve existir uma diferença prática na vida daqueles que de fato se propõem a seguir a Deus. Aqui é importante também lembrar que a plateia, por assim dizer, as pessoas que estão ao redor de Jesus são todos judeus, todos são conhecedores do Antigo Testamento. E Jesus então fala numa linguagem que é muito comum ao povo judeu. Daí a necessidade, em muitos momentos, da gente ter um conhecimento
do Antigo Testamento. Então, aqui, Jesus aponta para algo que todo judeu esperava, a ressurreição dos justos. E ele diz, olha, se você faz isso, se você tratar bem, inclusive as pessoas que não podem te recompensar, você vai ser recompensado por Deus com a ressurreição dos justos. E a gente falou sobre isso, inclusive, nos últimos domingos do passado e do retrasado, sobre o pecado de omissão. O fato da gente deixar de fazer o que deveríamos estar fazendo. E isso também nos torna desculpáveis. Quando eu deixo de fazer qualquer coisa para Deus, justificando que eu tenho alguma obrigação maior com a minha família, com o meu trabalho, comigo mesmo, eu estou sendo contraditório. Pois o convite de Jesus, e a gente vai ver inclusive nesse mesmo capítulo, é um convite para a autonegação. E a autonegação, inclusive, fala sobre colocar de lado interesses pessoais, como agradar primeiramente as pessoas que a gente tem algum tipo de laço afetivo. A gente não faz isso. A gente busca em primeiro lugar agradar a Deus. Se as pessoas tivessem esse tipo de vinculação que a maioria dos evangélicos tem hoje, pouco aconteceria no cenário missionário. Porque quem ia abandonar sua casa? Quem ia deixar, de repente, o seu ambiente familiar para poder cumprir uma missão em um lugar desconhecido e que você poderia ser até morto? A história de muitos missionários foi assim. E o Evangelho se expandiu dessa forma. Mas hoje parece que os evangélicos buscam uma situação de conforto. E esse esfriamento espiritual da nossa geração faz parte de uma profecia dada pelo Senhor no contexto do seu sermão escatológico, o sermão dos últimos dias. Que à medida que a sua volta se aproxima, as pessoas vão se esfriar cada vez mais. Então, o esfriamento traz consigo essa estagnação. A gente começa a pensar que a gente não tem nenhum tipo de responsabilidade para com Deus, e se a gente faz alguma coisa, ainda que seja pouca coisa, a gente já se acha fazendo mais do que a grande maioria. Isso é o que Jesus fala quando ele diz em Mateus 24, que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. E por que eu falei Mateus 24? Porque essa parábola está no contexto de Mateus 24. Jesus vai falar sobre uma festa, aqui é uma parábola, ele está comparando o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, a um convite de uma festa. Ele vai mostrar que algumas pessoas vão recusar esse convite, algumas pessoas vão ser convidadas e, mais ainda, os mensageiros vão ser enviados para forçar as pessoas a entrarem. Mas, ao mesmo tempo, essa passagem nos mostra que nem todos aqueles que entrarem ou que forem convidados e aceitarem o convite, eles estão salvos. Em Mateus 22, a gente aprende isso e na própria continuação de Lucas 14, quando Jesus vai dizer que grandes multidões o acompanhavam e ele disse, vocês até podem ter aceitado o convite, mas se vocês não renunciarem, se você não carregar sua cruz, se você de fato não buscar andar pelo caminho estreito, o convite que você aceitou se torna inútil no seu processo de salvação, porque a salvação ela inclui a santificação. Então, falando dessas coisas, a título de apresentação, para poder a gente compreender melhor, aqui no versículo 15 a gente já começa propriamente o contexto da parábola. Ora, ouvindo tais palavras, perceba, o ambiente ainda é o mesmo do anterior.
ele ainda está na casa daquele fariseu no momento de refeição. E aqui vale um pequeno alerta para todos nós, como deveríamos aproveitar melhor o nosso tempo livre. Às vezes a gente tem uma oportunidade de aniversário, de qualquer tipo de festividade no ambiente familiar, ou tipo de trabalho, e em vez de a gente usar aquela oportunidade para uma propagação do Evangelho, muitas vezes somos influenciados pelo mundo e começamos a falar de acordo com os trejeitos do mundo, quando na verdade deveria ser o contrário. Em vez de sermos influenciados, nós deveríamos influenciar. Então, aproveitar cada momento para avisar as pessoas acerca da brevidade do dia de prestação de contas para com o nosso Senhor. Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, e pode ter certeza que os que estavam com ele à mesa eram todos judeus, e a maior parte deles fariseus, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Porque Jesus tinha falado da ressurreição de justos, e ressurreição de justos, ela sempre vem conectada com o pensamento de reino de Deus. Então, se vai ter ressurreição, essa ressurreição é onde? É no reino de Deus. E esse homem, ele está lá diante daquele banquete, né, diante daquela refeição, e ele diz, essa refeição é boa, mas muito melhor vai ser o banquete no céu. Isto não sabe a intenção desse homem, não é revelada a intenção dele aqui, se é boa, se não. Muitas vezes os fariseus falavam coisas agradáveis para o Senhor Jesus, mas o propósito era justamente criar um ambiente de armadilha. A gente não sabe a intenção desse homem, mas o que ele fala de fato é correto. E Jesus vai aproveitar essa fala para nos mostrar como é importante convidarmos as pessoas para esse banquete. Jesus usa inclusive essa linguagem que o homem disse aqui. Olha, é muito bom esse momento que a gente está vivendo aqui, mas muito melhor será o banquete no céu. É assustador. É assustador quando você senta para conversar com o evangélico hoje e ele tem medo da morte. E ele não quer morrer de jeito nenhum. E ele não quer passar por dificuldade nenhuma. E você diz, mas como pode isso se a Bíblia diz que morrer é lucro, que viver é Cristo? A Bíblia diz que enquanto nós estamos aqui vivendo essa vida, por mais cristãos que sejamos, nós estamos separados do Senhor. Nós teremos uma intimidade com o Senhor infinitamente superior à que temos agora, no momento que a gente partir para a glória, como costumamos dizer, né? No evangelicalês, a linguagem que os evangélicos falam entre si. E aqui então diz, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E eu queria que você parasse aqui só um minuto, porque o que ele está dizendo, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus? A linguagem desse homem é uma linguagem que todos nós estamos familiarizados. Recentemente nós tivemos um irmão fazendo uma exposição no livro do Apocalipse, e essa linguagem está aqui em Apocalipse capítulo 21 de maneira ainda muito mais pormenorizada. O apóstolo João tem uma visão na ilha de Patmos, aqui já é o final dessas visões que ele teve, e diz, vi no céu, Apocalipse 21, a partir do versículo 1, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Se você acredita mesmo nisso, os seus problemas terminaram. Então ouvi uma grande voz do trono, dizendo, eis o tabernáculo. O tabernáculo, para nós, essa ideia aqui é sempre associado com o verbo habitar. O tabernáculo fala de habitação. Então, aqui está falando, é a habitação de Deus com os homens.
não vai mais ter necessidade de igreja, não vai ter mais necessidade da gente ir para um ambiente de culto, porque Deus vai estar com a gente no nosso meio. É como que um culto eterno, presença de Deus de maneira contínua e sentida de maneira contínua. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Por isso esse homem está falando, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. A ideia é essas promessas que serão cumpridas nesse momento específico. Ontem, inclusive, nós lemos 2 Tessalonicenses, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica, que estavam sofrendo perseguição e tribulação, ele diz, olha, é justo que a gente seja atribulado agora, porque tem uma alegria muito grande nos aguardando dentro em breve. Em relação àqueles que nos perseguem e nos atribulam, existe um tormento para eles indizível. Então, a prosperidade do ímpio no mundo atual é algo completamente bíblico. Pois, como já dizia um puritano do passado, o mundo é todo o céu que o ímpio vai ver. E o mundo é todo o inferno que o cristão vai sofrer. Então, esse mesmo mundo que a gente vive, para os ímpios é como o céu, porque saindo daqui eles vão para o inferno, um lugar de tormento indescritível. Para o cristão, uma analogia, né, de que a vida dele é uma vida de tormentos, mas quando terminar essa vida aqui, vai iniciar uma alegria imensurável também. Então, é isso que esse homem está falando. E nesse sentido, os fariseus, eles eram diferentes dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Então aqui a gente percebe que esse grupo era formado em grande parte pelos fariseus, que estão falando, a gente acredita na ressurreição, a gente acredita na vinda do reino de Deus. Eles não acreditavam muito, né? Eles não acreditavam em nada, de forma nenhuma que Jesus era o Messias, mas no reino de Deus eles acreditavam que de fato o reino de Deus viria. Então, esse homem, voltando agora para Lucas 14, 15, ele está falando disso. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. É algo assim tão impensado, tão contraditório, como a gente assiste hoje muitos cristãos que estão se judaizando, como se os judeus tivessem alguma coisa a acrescentar à nossa fé. Na verdade, a Bíblia diz o contrário. Nós, cristãos, é que estamos aqui para ajudá-los a enxergar o que eles não quiseram enxergar, que é Cristo, o Salvador, não só dos judeus, mas do mundo inteiro. Então, mas você vê igrejas se judaizando, igrejas buscando práticas do Antigo Testamento, como se elas fossem beneficiar de alguma forma a igreja no Novo Testamento. E isso é algo totalmente contraditório e ilógico. Nós vivemos debaixo do reino, o reino que para nós já se iniciou de forma espiritual, porque o reino de Deus, ele começou no momento em que a divina semente foi plantada nos eleitos do Senhor. E essa semente cresce e quando estivermos no céu, ela será então expandida no seu máximo na nossa glorificação. Aqui, agora Jesus vai falar em relação a essa afirmação do homem, versículo 16. Ele, porém, respondeu, certo homem, perceba, Jesus não vai falar diretamente, mas ele vai contar uma parábola para falar a respeito dessa afirmação. É feliz aquele que comer pão no reino de Deus? É muito feliz aquele que vai para o céu. Mas a grande questão, e é o que Jesus vai mostrar, é, vocês que estão dizendo como é bom ir para o reino dos céus, vocês estão recusando o convite. O que mais a gente vê são evangélicos que não querem frequentar a igreja. Como é que
pode você não querer frequentar a igreja e querer ir para o céu? Como é que pode você não gostar de ler a Bíblia e querer habitar no mesmo lugar que Cristo? Então, essas pessoas elas não param para pensar que isso não tem lógica. Como você vai para o céu se você não ama aquele que está lá em glória? Então, Jesus vai mostrar isso por meio dessa parábola. Ele, porém, respondeu: certo homem, e esse certo homem aqui todos nós sabemos, é o Rei da Glória, deu uma grande ceia e convidou muitos. Preste bastante atenção no adjetivo. Jesus nunca falava nada por falar. Então, quando Jesus diz muito, é muito. Quando Jesus diz pouco, é pouco. Quando ele diz grande, é grande. Quando ele diz pequeno, é pequeno. Pastor, eu já sabia disso. Será mesmo? Como foi que ele disse que começava o reino? Com a menor de todas as sementes. Como foi que ele disse que a porta que leva para a salvação era estreita? Como foi que ele disse que a porta que leva para a maldição ou para a perdição é larga? A mesma coisa, essa parábola em Mateus 22, ela tem uma conclusão, que aqui não tem, mas lá em Mateus 22 ela tem uma conclusão, falando que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então é muito importante, quando a gente lê a Bíblia, a gente prestar atenção nos adjetivos que são usados, para que a gente entenda o que Jesus está falando. Então ele diz: certo homem deu uma grande ceia. É uma grande ceia. O Evangelho começou no pequeno território ali no Oriente Médio, que a gente conhece como Israel, e se espalhou para o mundo inteiro, a ponto de o livro, dizem que é o mais lido, né? Mas o livro mais distribuído, vendido no mundo inteiro é a Bíblia. As pessoas leem? A maioria não, mas está sendo distribuído. Tem um monte de gente que tem em casa. Faz uso? Não, mas está lá. Faz parte dessa promessa. O Evangelho chegará no mundo inteiro. As pessoas vão crer? Não. Todo mundo vai crer? Não, vai crer só quem tem que crer. É um grupo muito diminuto comparado com os que não creem. Mas isso não significa que Jesus deixará de cumprir a sua parte. Qual é a sua parte? Vai ser pregado. E vai ser pregado no mundo inteiro. Por mais que a gente viva nesse ambiente, né, de guerra, rumores de guerra, hostilidade em muitos lugares, a crescente da religião islâmica faz com que muitos países eles se tornem hostis à pregação do Evangelho, mas isso não vai diminuir em uma única vírgula o poder da promessa de Cristo, e o Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro. Então virá o fim. Essa é a profecia, e ela já está se cumprindo. Então aqui o Senhor Jesus diz, versículo 17, ele deu uma grande ceia, ele convidou a muitos. Tem uma parte aqui, eu creio que a maioria de nós nunca entendeu de fato essa passagem, porque a impressão, numa leitura superficial, é mais ou menos assim: a pessoa te convidou e aí você deu uma desculpa dizendo que não ia, mas não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é: a pessoa te convidou, você disse que ia e depois você dá uma desculpa para não ir. Preste atenção no texto, porque senão a gente tem uma ideia equivocada. Olha, ele convidou a muitos, e essas pessoas aceitaram, ele fez isso com antecedência. É como uma pessoa que vai fazer um aniversário no dia 31 de dezembro. A gente ainda está no dia 30 de maio, amanhã é 31 de maio. Então, 31 de dezembro, daqui a 6 meses, você diz: rapaz, eu vou me organizar, tem tanto tempo, nesse período eu provavelmente devo estar de férias, eu vou me organizar, eu vou. E aí quando chega no dia, a pessoa separou sua cadeira, contou você como convidado, você diz: oh, rapaz, não vai dar para eu ir hoje, aconteceu outra programação, mas você assumiu o compromisso.
A gente não tem essa visão hoje em dia, né? Porque a nossa palavra não vale de nada. Hoje você assina um papel, depois tem que reconhecer firma, agora já tem a impressão digital e exame de retina, porque o homem é muito mau caráter. A gente diz uma coisa hoje, daqui a 2 minutos a gente já está dizendo o que a gente disse. Na maior cara de pau. Né? Então, isso não é novo. Essas pessoas aceitaram o convite, porque esse convite foi feito com antecedência. Quanto tempo foi a preparação da vinda do Messias? Olha, desde Abraão. A gente podia ir antes de Abraão, mas vamos pegar só de Abraão. Lucas vai desde Adão, né? Mas vamos pegar de Abraão, que é o patriarca. Irmãos, de Abraão até Jesus são milhares de anos. Você tem os patriarcas, você teve o período da escravidão no Egito, Deus libertando o povo por Moisés, dividido em tribos, entregando a lei, enviou os profetas, avisou por meio dos profetas, disciplinou o povo, destruindo o templo, construiu o templo de novo, avisando que o Messias iria chegar, aquele templo iria ser cheio de glória. Ele avisou milhares de anos, ele enviou centenas de servos para avisar, para preparar o povo para a festa. E quando chega o dia da festa, não vai dar para mim. É os evangélicos de hoje. É porque sabe como é, né? Não, eu não sei como é. Pessoas que elas têm literalmente, né, alergia a compromisso em relação ao ambiente religioso, né, ao ambiente eclesiástico, ao ambiente da igreja. A gente gosta, assim, se der tempo eu vou, se der eu faço, se sobrar alguma coisa eu faço, eu levo. Irmão, quem fez isso foi Caim, e ele não é uma boa referência. No fim de um tempo, sobrou, ele foi lá e levou. Deus aceitou essa oferta? Não. Mas hoje a gente vê uma religião de Caim sendo praticada assim, com a cara de pau mais lavada. E se você falar alguma coisa, você ainda é o errado. E você ainda está afastando as pessoas da igreja. Imagine, você prega a verdade e as pessoas estão com raiva. Você prega a mentira, você lota a Arena Fonte Nova. É assim. Sempre foi assim. Não se esqueça, quando Deus veio ao mundo, as pessoas disseram que crucificam. Foi assim que as pessoas deram tchau para Jesus. Crucificam. Nós não queremos nenhum rei que não seja César. Olha que absurdo. Né? Então, no movimento evangélico é comum isso. Se você tem alguém que prega a verdade, facilmente você vai desprezar aquela pessoa. E se tem alguma pessoa que prega a mentira, a tendência é uma valorização, né, e uma crescente dessa pessoa. A hora da ceia, perceba, na hora da ceia, olha que coisa, até se a gente for falar assim numa linguagem mundana, isso é uma atitude deselegante. Na hora. A pessoa contou com você, a pessoa preparou, ela separou o seu lugar. Eu não sei se vocês já fizeram algum tipo de aniversário para filho pequeno, né? Já fiz para minhas filhas pequenas quando estavam na escola. E quantos coleguinhas são? É 15, então são 15 coxinhas. 15. Nossa. Mas tem os funcionários da escola e as professoras. Ih, rapaz, tem isso aí. Então, aí você vai contando, né? E você faz a preparação debaixo daquele número, não é assim? Qualquer festa, né, quando a pessoa se organiza para fazer, ela conta, quem é que vai vir, quantas pessoas vão ser. Ainda que não seja o número certinho, você faz um prospecto para você se preparar bem. Porque também se você faz uma festa, e na Bíblia isso também fala, né? E falta comida, então quer dizer assim, você não tratou seus convidados com honra. Né?
Então você tem que haver uma preparação de ambos os lados, né? Porque aquele momento é um momento de se celebrar uma amizade, né? De celebrar uma unidade. Então os dois lados demonstram afeto, cada um do seu jeito. Então é isso, principalmente, como eu disse aos irmãos no começo, a gente está aqui no universo judaico. Então as refeições do ponto de vista judaico, do ponto de vista hebraico, elas tinham um peso muito grande. Porque você acha que o primeiro milagre de Jesus foi o quê? Foi no casamento. Faltou o vinho. Ia ficar naquela época tinha uma espécie de comissão que a gente chamaria dos padrinhos, que organizavam. E os estudiosos, eles são quase que unânimes em dizer que aquele casamento é de um dos familiares de Jesus, né? E então Maria vai ter, meu filho, a festa vai ficar aqui, vai ficar tão feio para os noivos, eles vão se sentir envergonhados, embaraçados. Então ajude eles, meu filho, porque era esse simbolismo que tinha. E aqui Jesus usa também esse simbolismo de como as refeições, ainda mais as refeições comemorativas, como aqui as bodas de um filho, elas eram importantes. A hora da ceia enviou o seu servo a avisar aos convidados. Olha que coisa interessante, irmãos. Esse aviso aqui não era nem necessário. Você já não sabe? É mais ou menos assim. Vou trazer para o nosso contexto. É como se a gente avisasse a vocês que a gente faz isso, né? Toda segunda tem estudo bíblico aqui em Cosmo de Farias. Aí quando chega no dia de hoje, a gente manda um zap, né? Para cada um dizendo, tem estudo bíblico, 7h30. Mas assim, você já sabia, porque toda segunda-feira tem estudo bíblico aqui. Porque você já foi convidado, você já sabia. Mas assim, Deus é tão misericordioso, que diz assim, eu vou lembrar mais uma vez. Por isso que a ideia aqui é revelar a face misericordiosa de Deus diante da indesculpabilidade, olha que palavra, do homem que rejeita o convite. Porque às vezes a gente diz, coitadinho, quando a pessoa morreu foi para o inferno, coitadinho. Tantas oportunidades teve e rejeitou, pisou literalmente no Evangelho, maltratou os servos que foram enviados para convidar. E você diz que coitadinho é esse? Então, a visão hoje em dia está muito deturpada. Então, esse convite aqui é um plus, nem precisava, mas ele envia. É como quando em Mateus 22, ele enviou e aí os servos falaram assim, eles não quiseram vir, vai de novo, convida eles de novo. E aí eles ficam chateados com esse segundo convite, matam, maltratam os servos. Então, porque o Senhor nos fala, e aqui a gente tem que entender que essa parábola aqui, ela fala de uma realidade na prática. Então, qual é a realidade? Você pega Mateus, vamos lá rapidamente, 2 de Timóteo, capítulo 4, para a gente entender de maneira mais prática o que Jesus está falando. 2 de Timóteo, vocês sabem que é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Essa carta é endereçada não somente a Timóteo, mas Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, que era a maior igreja da Ásia. E no finalzinho da carta, já chegando no final, nas últimas palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim, de maneira solene, ele fala com Timóteo, 2 Timóteo 4:1, conjuro-te, olha a solenidade. A ideia de Paulo é, eu estou chamando você a fazer um juramento diante de Deus, que você vai se esforçar em fazer isso que eu estou lhe dizendo, porque isso vem de Deus. Olha como isso é solene. Não sei se você já leu essa passagem desse jeito, deveria. Há uma solenidade aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. É como se ele estivesse lendo. Timóteo, quando você estiver lendo essa carta, tenha em mente que eu estou do lado, Jesus está no trono e Deus no seu trono,
e você está nessa audiência, Timóteo. Somos nós 4 aqui. Deus Pai, Deus Filho, eu estou aqui, e você também. E eu estou dizendo para você fazer isso na presença do Senhor. Olha a solenidade dessas palavras. Que há de vir julgar vivos e mortos. Não é o que a gente está estudando? Pela sua manifestação. Manifestar significa ser revelado. Algo que estava debaixo de um véu, por assim dizer. Pelo seu reino. Prega a palavra. Então, isso é convidar as pessoas. Prega a palavra. E as pessoas vão crer, e vai ser muito legal, e vai ser uma aceitação imensa. Não, a gente diz, prega a palavra, insta a ideia no tempo marcado, como aqui, por exemplo. Eu já falei isso para vocês em outra oportunidade. Todos vocês sabem, segunda-feira, 7h30 da noite, temos estudo bíblico aqui. Mas a gente só prega aqui? Não. Se a gente tiver que fazer uma pregação em outro momento, a gente faz também. Recentemente eu fiz uma pregação no enterro. Eu já dividi várias vezes a minha fé em Cristo nos ambientes, no shopping, numa caminhada, em qualquer lugar que a pessoa me parar e quiser saber de Cristo, ou que Cristo me enviar, eu vou falar. Precisa ser num ambiente de igreja, num ambiente preparado, com púlpito, com cruz, com cadeira, não, qualquer lugar. A gente pregou em Vista Alegre, na rua, literalmente. A gente já pregou em tantos outros lugares, né, sem precisar de microfone, não, a gente vai pregar a palavra, quer seja em um lugar preparado para isso, quer não, porque há uma urgência e há uma missão a se cumprir. O Senhor nos deu essa missão e a gente tem que cumpri-la diligentemente. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então, quer seja programado ou fora da programação, prega. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse é o contexto da parábola que a gente está estudando. As pessoas não suportam esse convite do Evangelho. Se você convida as pessoas para uma falsa religião, a probabilidade de aceitação é imensa. Agora, se você convidar para o verdadeiro Evangelho, aí é difícil. Se você convidar para o falso Evangelho, a tendência de se aceitar é muito grande. Pois o falso Evangelho faz falsas promessas. E essas pessoas acreditam nas falsas promessas e adentram na porta larga. E passam pelo caminho espaçoso. O falso evangelho tem isso também. A porta é larga, o caminho é espaçoso. É uma ideia de conforto, né? Você pode ter a ideia de que você é salvo mesmo vivendo totalmente em pecado. Então isso é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho está lhe alertando o tempo todo. Sem santificação, ninguém jamais verá o Senhor. Se não se arrepender, todos de igual modo perecerão. Isso é o verdadeiro evangelho, que as pessoas não querem, não aceitam, não suportam a sã doutrina. Mas mesmo diante desse clima de oposição, de hostilidade, a gente vai parar de pregar? A gente vai escolher para quem pregar? Não pode, não podemos. Devemos pregar onde somos enviados, a toda a criatura. Devemos pregar onde o Senhor nos mandar, mesmo que seja, e na maioria das vezes vai ser, num ambiente de hostil. Num ambiente, por exemplo, onde nós não vamos ver, muitas vezes, resultados. Você vai pregar há anos e talvez ninguém se converta. Né? Pode acontecer assim. E a gente não tem que ficar preso aos resultados, mas nosso compromisso é com o Senhor Jesus e a nossa preocupação prioritária tem que ser em sermos fiéis a Ele e amarmos a Ele em primeiro lugar e ao próximo. Se fazemos isso dessa forma, os resultados eles são indiferentes. Então aqui ele diz: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário. Então,
Não é só não suportar a sã doutrina. Então, o homem não está se tornando ateu. Não. Se você pegar o ser humano do século XXI, né? O ser humano, ele tem se tornado cada vez mais religioso. Mas eles seguem uma falsa religião. Há uma tendência do homem de buscar uma espiritualidade falsa. Então, aqui está sendo nos mostrado isso. Pelo contrário, cercar-se-ão. A gente não quer só um falso mestre. A gente não quer só um falso profeta. A gente quer vários. A gente quer um para cada dia, um para cada gosto. A gente quer muito falso mestre. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, concupiscências. Quando na verdade os verdadeiros enviados do Senhor pregam contra o pecado. As pessoas querem alguém que os incentive a pecar. A referência no Antigo Testamento é um bezerro de ouro. Esse Moisés, a gente nem sabe se está vivo, tem 40 dias que ele subiu no monte. Faz para nós um bezerro de ouro. Então, e você sabe como eles chamaram aquele bezerro de ouro? E você sabe como eles cultuaram o bezerro de ouro? Da mesma forma que eles cultuavam a Deus. E eles chamaram o bezerro de ouro de Deus. O mesmo nome que eles tratavam o Deus verdadeiro, eles tratavam o bezerro de ouro. A mesma adoração que eles davam ao Deus verdadeiro, eles deram ao bezerro de ouro. Só que o bezerro de ouro, eles não tinham a cobrança de santidade, aí eles beberam e comemoraram, mas era uma falsa religiosidade, que usava preceitos dos verdadeiros ensinos. Assustador isso. Segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Há uma rejeição muito grande, não é só uma rejeição, é uma rejeição muito grande. E se recusarão, eles vão se recusar. Preste atenção, porque é exatamente isso que a parábola está falando. Aqui a gente está vendo de forma mais prática. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, cada um dando a sua desculpa. E eles vão se entregar ao quê? Às fábulas. O que é hoje em dia, por exemplo, o pentecostalismo? Fábulas. Deus diz assim. Houve uma revelação que falou desse jeito. Deus disse que devemos nos organizar em grupos de 12. Como foi que Deus disse isso agora? E a igreja tem 1900 anos e ninguém sabia. Deus diz que a gente tem que fazer igrejas como se fossem espetáculos, são as chamadas igrejas da parede preta, que são essas igrejas que parece que você está numa boate, né? Luz. Tem até um desses pastores do Rio de Janeiro que a gente conhece que adotou isso recentemente. Tinha muito tempo que eu não vi os cultos dele. O mais recente estava tudo escuro, a igreja com show de luz. Bastou ganhar dinheiro, meu filho. Aí já abraça, né? A pessoa prega até a verdade, prega até a sã doutrina, mas assim, a vida prática assim é deplorável, embora tenha pessoas até que o sigam. Se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, que está diante de Deus, de Cristo, que está me ouvindo, ser sóbrio. O que é sóbrio, irmãos? A ideia aqui é, se você for pela emoção, você vai fazer bobagem. É como quando você tem um filho, no meu caso, já passei por essa experiência algumas vezes, que passa por um acidente doméstico. Então você está em casa, ou você chega em casa, mas o filho caiu, se cortou todo. Se você se desesperar, vai ajudar? Se você gritar, vai ajudar? Então você tem que ser tranquilo. Não, vamos chamar o socorro, então você mesmo pega, leva, se for de pé, vai de pé, se tiver que chamar um Uber, é um Uber. Tem que dar o socorro, a pessoa está precisando de socorro, vamos levar. Se gritar, se desesperar, não adianta alguma coisa? Ser sóbrio.
ficar com raiva, ficar procurando culpado. Ah, caiu porque fulano de tal que estava tomando conta não tomou de conta e caiu. Sim, mas e vai adiantar? Se a gente disser, foi culpa de fulano, vai diminuir o sangramento? Não adianta. Tem que procurar o quê? Resolver a situação. A ideia de sobriedade é isso. Então, não adianta a gente ficar com raiva, né? Porque se a gente fizer isso, a gente está pecando. Não adianta a gente ficar com raiva dos falsos mestres. Não adianta a gente ficar com raiva dos falsos crentes. Não, irmão, se a gente fizer isso, a gente está pecando, está fazendo a vontade do diabo. Não adianta a gente também ficar desmotivado e dizer, também não vou mais fazer nada, eu vou me voltar, já que ninguém quer nada com Cristo, eu vou procurar também o que os falsos crentes estão procurando, quer cuidar cada um da sua vida, eu vou cuidar da minha. A gente também vai estar se desviando. É isso que o diabo quer. Por isso, ser sóbrio. A ideia de sobriedade é essa capacidade de você fazer a escolha certa. Ser sóbrio. Como? Em todas as coisas. Diante de todas as situações. Faça a escolha certa. Escolha o caminho estreito. Escolha a mensagem da cruz. Escolha a renúncia. Suporta as aflições. A tendência da gente é o quê? Inventar desculpa para não suportar a aflição. Pastor, eu fiz isso porque eu não aguentava mais. Já estava no limite assim que eu não aguentava mais. Aí eu fui lá e fiz. Não pode. Ferrou. E agora? Aí, se você se arrependeu de verdade, Deus te perdoa, mas as consequências do seu pecado você vai colher. Para o seu próprio bem. Você fez, você vai colher o que você plantou, você não vai colher a condenação. Porque a condenação, se você se arrependeu de verdade, Deus te perdoou. Mas as consequências você colhe para o seu próprio bem. É como a Bíblia vai nos mostrar, essa correção amorosa do Pai. Você errou. Então, Deus não seria um bom pai se ele visse o seu erro, te perdoasse e não te corrigisse. Porque você então, teria uma ideia muito errada do pecado. Você precisa entender o quanto o pecado é ruim. E uma das melhores formas de entender isso é na carne, no sofrimento. Como o povo, no livro de Lamentações, Jeremias diz, de que se queixa o homem? A gente está agora aí sofrendo. Mas por que esse sofrimento? O contexto de Lamentações. Porque o Senhor falou tanto com a gente se arrepender, se voltar a Ele, e a gente não fez. Agora a gente está sofrendo, Ele ainda vai salvar, viu? Daqui a 70 anos a gente vai ser livre, vai voltar, vai adorar Israel, mas a gente vai passar por esse período. Então, é importante, quando a gente fala para fazer algumas coisas na igreja, quando a gente fala da importância de se apegar à verdade, de lutar contra o erro, a pessoa às vezes não entende a seriedade disso. Mas se eu errar, Deus me perdoa? Perdoa, se seu arrependimento foi verdadeiro? Claro que perdoa. Mas não pense por um segundo sequer que Ele vai deixar de te disciplinar. E não ache também que a disciplina de Deus é indolor. Dói. Por isso é melhor obedecer para não ser disciplinado. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 11. Ele corrige para a gente não ser condenado com o mundo. Mas não era tão melhor se a gente obedecesse? Se ele dissesse, vá pela direita, a gente fosse pela direita, ó, coisa boa. Mas aí ele diz, vá pela direita, a gente vai pela esquerda, bate com a cara na parede, se arrebenta todo, aí volta e vai pela direita. Agora, não podia ter ido antes sem se arrebentar? Então, é isso que a gente tem que aprender. Suporta as aflições, porque se você não suportar as aflições, a tendência é que essas aflições aumentem mais ainda. Faz o trabalho de um evangelista. Às vezes a gente pensa que o evangelista é uma função na igreja. Não, evangelista é todo crente. O crente que não é evangelista é falso crente. Todos nós somos chamados ao ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma função de toda a igreja.
Essa não é uma função de um grupo de pessoas. Tem pessoas que farão isso de forma pública. Realmente, Deus separa algumas pessoas que vão evangelizar de forma pública. Mas o evangelismo é uma característica do crente. Ele divide a sua fé em todo tipo de ambiente que ele é colocado por Deus. Seja na prisão, seja no palácio, ele vai dividir a sua fé. Porque ele é luz, até calado. O seu testemunho vai falar. Vejamos as atitudes de Daniel, lá no livro de Daniel. Então, o trabalho de um evangelista cumpre cabalmente. O que é algo cabal? A ideia é que cumpre na totalidade, não deixe faltar nada. Por isso que é importante a leitura dessa passagem, até para a gente entender melhor a parábola. Cumpre cabalmente o seu ministério. Voltando agora para a passagem da parábola, rapidamente, diz assim: na hora da ceia, versículo 17, enviou o seu servo para avisar os convidados. Prega a palavra. É assim que se convida as pessoas. Você não convida as pessoas, venha para Jesus que Ele te ama. Não. Venha para Jesus. Jesus te ama. Eu não sei se Jesus te ama. Depende. Se você não crê e se você morrer em incredulidade, o plano de Deus para a sua vida é um plano de dor e sofrimento. Então, tome cuidado quando você fala com as pessoas, que você não está iludindo elas, não está mentindo. Então, a pregação sempre foi assim: arrependei-vos e crede, porque é chegado a vocês o reino. E todos aqueles que se arrependerem de verdade serão perdoados, receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa que a gente vê na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes. E não essa adocicação daquilo que deveria ser sal. Eu e você somos comparados ao açúcar ou ao sal? Ao sal. Sal do mundo, a luz do mundo, o sal da terra. Mas parece que a igreja tem que ser doce, porque o mundo só gosta de coisa doce. Então, as pessoas têm mudado o sabor para agradar os clientes. Vinde, porque tudo já está preparado. Olhe o trabalho que ele teve. Trabalho. Irmãos, o que foi que você e eu fizemos para que hoje existisse uma Bíblia em português? Nada. Mas pode ter certeza que cristãos que vieram antes de nós trabalharam muito para traduzir ela para a linguagem da gente. Pessoas que hoje a gente lê comentários bíblicos como Matt Henry e outros puritanos, o próprio livro que tem ajudado tantos cristãos na caminhada cristã, o livro Peregrino de John Bunyan. Então, pessoas que... Como foi que John Bunyan escreveu aquele livro com o seu sofrimento? 12 anos de prisão. Injusta. Só porque ele não se negou a cumprir o seu chamado. Se você assinar um termo aqui, John Bunyan, dizendo que não vai pregar mais publicamente, eu solto você hoje. Não, eu fui chamado para pastorear. Se eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para a congregação pregar. 12 anos ele ficou preso por causa disso. E podia ser morto até. Mas a vontade de Deus não era essa. E foi nesses 12 anos que ele escreveu o livro Peregrino, da prisão. Então, a gente não tem noção. Parece que o evangelho começou com a gente. Parece que essa facilidade da gente ir numa livraria evangélica e comprar um livro e botar uma pulseira evangélica com a frase, né? Irmãos, pessoas morreram para que hoje a gente tivesse o que a gente tem. A oportunidade de se reunir como igreja. Hoje a gente tem internet, a gente transmite os cultos. Oportunidade de se contribuir. E as pessoas rejeitam isso. Esses dias a gente colocou um post, né, para aqueles que quisessem contribuir. Uma pessoa hoje colocou no Facebook que era fraude. Eu nem sabia.
A gente colocou um postzinho, ó, você pode contribuir no gasofilácio através desse número aqui. A pessoa disse que isso era fraude. Então, a gente falou, meu Deus do céu, né? Mas é assim. É sempre assim, sempre vai ser assim. Isso não tem que trazer para a gente nenhum tipo de desmotivação. Muito pelo contrário. Vinde porque tudo já está preparado. Olha as coisas que foram feitas antes. A providência de Deus para que a gente estivesse aqui hoje. Ouvindo o que a gente está ouvindo. Não obstante, todos a uma. Preste atenção, irmão. Todos esses primeiros convidados, todos a uma, cada um à sua vez, começaram a excusar-se, quer dizer, a dar desculpas. Disse o primeiro, aí o primeiro disse, ó, desculpa do primeiro. Eu sei que vocês não vão se identificar porque vocês não são de dar desculpa, né? Vocês são servos obedientes. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Ó, a desculpa, eu comprei um campo. Tá lá, o campo eu comprei. Irmãos, alguém compra alguma coisa sem antes ver? Ainda mais esses judeus avarentos. A pessoa chegou, olhou, mediu, viu como era, fez a oferta, depois fez a contraproposta, depois ainda chorou mais um pouquinho. E aquilo que era para ser 500, acabou que ele comprou por 200. Aí ele diz, eu tenho que ir lá ver. E qual a urgência disso? É necessário que a gente faça uma escala de prioridades, irmãos. Porque existem coisas na nossa vida que são urgentes. E existem outras coisas que são até necessárias, mas que podem ser adiadas. Por exemplo, é urgente que a gente respire oxigênio. Mas é necessário que a gente se alimente. Percebeu? Eu não posso escolher se eu vou respirar. Porque se eu passar muito tempo sem respirar, eu morro. Eu fico com falta de ar. Mas a refeição, se eu ficar algumas horas sem comer, ou alguns dias, eu morro? Não. Então, é necessário se alimentar, mas não é urgente. Então, é urgente o Evangelho. É urgente. Você tem que trabalhar, é necessário muitas vezes você trabalhar, mas não é urgente. Não é mais urgente do que você pregar o Evangelho e trabalhar para o Senhor. A urgência do ministério cristão, ela supera qualquer outro aspecto da nossa vida. Por mais que hoje em dia se diga o contrário. A ponto da gente sempre ver. Ninguém diz que isso é fraude, deveria, né? Aquele triângulozinho. Primeiro Deus, segundo família, terceiro ministério. Eu sempre pergunto para essas pessoas, né? Quando tem oportunidade, não vou ficar debatendo na internet, não gera benefício, mas se uma pessoa tentar me argumentar isso, eu vou dizer, como é que você consegue servir a Deus, adorar a Deus fora do seu ministério? Que separação é essa? É como se você chegasse assim e dissesse, não, eu ando com o meu carro e carrego as rodas no bagageiro. Você consegue fazer isso? Tirar as 4 rodas do carro e andar com ele? Você consegue separar o carro das rodas? As rodas vão dar seu carro? Então, como é que você diz que Deus, você ama a Deus em primeiro lugar e você coloca o ministério separado dessa adoração a Deus? Como é que é isso? Como é que você mostra a sua adoração a Deus? O seu amor a Deus, se não pelo serviço que a gente presta a Ele. Mas esse triângulozinho, ele foi feito, como a gente já viu, porque as pessoas não suportam a sã doutrina. Aí tem que criar novas doutrinas para poder a concupiscência das pessoas ser satisfeita. Ó, tá vendo? Não, eu tenho que me preocupar com a minha família em primeiro lugar, e se sobrar alguma coisa, né? Não, de jeito nenhum. Somos chamados à renúncia. E aqui o Senhor diz, o primeiro diz, eu comprei um campo. Irmãos, se você comprou um campo, quem te deu dinheiro? Deus.
Quem te deu a oportunidade de ter o campo? Qual seria a sua atitude? Agradecer a Deus. Olha, em 11 anos de igreja, as pessoas mais ingratas foram as que mais receberam. As pessoas que mais demonstraram ingratidão foram as que mais receberam na igreja. Chegaram no ambiente da igreja com a necessidade, alguns com a necessidade financeira, outros com problemas emocionais graves, e a igreja, como sempre deve ser, abraça essas pessoas, trata bem essas pessoas, apresenta o evangelho a essas pessoas. À medida que essas pessoas se sentem um pouquinho melhores, qual é a primeira coisa que elas vão fazer? Ir o mais longe possível da igreja que as ajudou. É assim que elas vão fazer. É isso que Jesus está mostrando aqui. Se você comprou o campo, você tem que agradecer. Rogo-te que me tenhas por escusado. Eu não tenho, eu tenho que ir, eu estou na correria. Minha vida sabe como é, eu estou batendo minha laje. O Mateus tinha toda desculpa para afrontar os cultos. Está batendo na laje, né? Eu estou batendo na laje, vou fazer um reboco. Aí cansou, pastor. Aí não grita não, aí que é isso? Então é muito fácil a gente dar desculpa, porque as nossas vidas são difíceis, irmãos. As nossas vidas são de dificuldade, senão a gente nem estaria numa verdadeira igreja. A gente estaria numa falsa igreja. Mas o fato de a gente estar numa verdadeira igreja por si só, ouvindo o verdadeiro evangelho por si só, não salva. Isso tem que ser usado para o bem. Se a gente não usar, não vai ter benefício. Então aqui ele diz no versículo 19: outro disse, comprei 5 juntas de boi. A ideia de junta de boi aqui é como se a gente... É uma separação que a gente tem hoje, né, no direito e na parte econômica, dos bens móveis e dos bens imóveis. Né? Então o que é um bem imóvel? É o que a gente está aqui. Esse prédio não vai se mover. Agora, o carro é um bem que se move. Né? Por isso que chama de veículo. Né? Uma moto, por exemplo, é algo que se move. E aqui as juntas de boi também. Não eram só bens móveis, mas era algo que era usado. Era como se alguém dissesse, eu comprei um trator. Eu comprei um trator, uma colheitadeira que eu vou usar. A gente sempre tem que se lembrar, o contexto é uma sociedade que era basicamente agrícola. Então, eu comprei aqui e eu preciso saber se eles são bons. Mais uma vez, alguma pessoa compra um carro sem ver? Sem saber? Meu filho, você chama um mecânico, você faz os cálculos, rapaz, e a gasolina, e consome quanto? Ainda mais hoje em dia, né? E o seguro? E sem seguro? É muito roubado, é pouco roubado, arranha, está arranhado, pneu, e assim... Imagine esse povo para escolher 5 juntas de boi. Eles já tinham feito isso. Então perceba que é como a ideia aqui é mostrar como essas pessoas são desculpáveis. É o que outro dia uma pessoa usou essa minha frase na igreja para justificar a sua saída. E eu achei até bom, porque era verdade. E essa pessoa saiu realmente porque não queria nada com Cristo. Eu disse, não adianta a gente dar desculpa esfarrapada para não vir para o culto. A pessoa ficou ofendida. Eu não dou desculpa esfarrapada, pastor. Eu não vim para o culto porque não deu. Eu não tenho, irmão. Por que você se sentiu ofendido? Entre você e Deus. Então, aqui, essas pessoas dizem, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. É como se uma pessoa dissesse, eu comprei um carro e vou fazer um test drive. Você faz o test drive antes ou depois? Olha, irmãos, a gente que está vivendo nesse mundo, né? A gente ainda tem uma facilidade de entender. Né? Porque a gente, na nossa época, há 20 anos atrás não tinha isso, né? Mas hoje em dia eu tenho o test drive, não é isso? Então você chega numa concessionária, você tem interesse num veículo, você agenda lá com o vendedor, você diz, eu quero saber mais desse veículo. E aí ele diz, então vamos agendar um test drive. Você tem que ter carteira de motorista, é lógico, né? Mas aí que você não tem, o vendedor provavelmente tem, ele dá uma volta no carro, você vê o carro, é isso que você espera, e depois você compra. Você vai fazer um test drive depois que comprou? Você percebeu a incoerência do que eles estão falando aqui?
a incoerência dos evangélicos de hoje, que dizem que são crentes, que dizem que creem em Cristo, que dizem, sim, você crê em Cristo, de verdade. E por que essas desculpas esfarrapadas? Para não estar fazendo o que já devia estar fazendo há muito tempo. Socorro. E rogo-te que me tenhas por escusado. E aí na falsidade, por favor, aí me desculpa, sabe como é, né? É porque sabe, o mundo tá. Ainda bem que a gente tem um Deus bondoso, Deus de amor. Ele sabe que se eu pudesse, eu estaria lá, eu faria mais, eu me entregaria mais. É mesmo, cara de pau. Deus sabe que você não é fiel no pouco e você nunca seria fiel no muito. Então aqui, a terceira desculpa é a mais forte de todas, por mais incrível que pareça. Mas o contexto aqui é o contexto judaico. A pessoa diz que se casou, olha o que ele diz. E outro disse, casei-me. Existia uma lei, mas essa lei era em tempos de guerra. Então, quando uma pessoa se casava, ela tinha 1 ano. Se ela tivesse idade militar, ela tinha 1 ano que ela podia ficar sem lutar, para que ela pudesse suscitar um herdeiro que, se morresse em batalha, deixasse um herdeiro. Era importante que a nação crescesse, né? Com uma promessa que Deus disse a Abraão: seus descendentes serão mais numerosos do que as estrelas do céu, do que as areias do mar. Então, Deus sempre deu uma importância a essa questão de você multiplicar os descendentes. Então, tinha essa lei que era feita em tempo de quê? De guerra. Mas aquilo não estava em guerra. E as pessoas querem aplicar a lei. Mas não vale para você. Não, mas aí é a sua interpretação, vaso. É aquelas pessoas que acreditam no que querem acreditar. Então essa pessoa diz: casei-me e por isso não posso ir. Por que não pode ir? Vai com sua esposa, você não está casado? Leva ela. Aí, 2. Mas muitas pessoas que hoje estão solteiras, ou que estiveram solteiras no passado e hoje estão casadas, é impressionante como a vida dessas pessoas mudou. A pessoa, quando estava solteira, dizia ao Senhor: como eu quero uma auxiliadora, o nome de Deus, para que eu possa cultuar mais a Ti. Aí se casa, esqueceu de Deus. Não existe mais. Primeiro é marida, é amor, marido, lua de mel. É que eu estou precisando ir no veraneio, não, passar um tempozinho na praia, assim, relaxando com o meu amor. Eu digo, muita cara de pau, né? É cara de pau demais. Mas existem esses hoje, né? Mas se eu não tratar meu amor assim, meu amor me larga. Meu filho, se o descrente abandonar o crente, você está liberado. É o que está escrito em 1 Coríntios 7. O que não pode é o crente deixar de ser crente para agradar o cônjuge incrédulo. Olha que loucura. Mas é absurdo. O que você ouve dos evangélicos hoje em dia é absurdo. Não é à toa, né? Eu, particularmente, os irmãos conhecem muito bem a minha história, sabem que é isso. Outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Versículo 21. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Qual é a minha obrigação? Fazer isso. Você pensa que eu não falo com Deus? Falo com Deus de todos vocês. Senhor, falei o que o Senhor mandou. Preguei lá no domingo. Domingo passado o Senhor me disse para pregar aquilo. Preguei. Olha a cara do povo. Senhor, o Senhor disse que era para eu falar de oferta. O Senhor disse que era para botar aquele negócio. O Senhor sabe que eu nem gosto de falar de dinheiro, porque esse povo pensa que a gente é ladrão. Então, nem queria falar disso. Fui falar, as ofertas diminuíram. Pode? Você sabia disso? Eu não sei. Assim, quem dá, quem não dá, mas a gente sabe a quantidade que dá. Que chega, o pastor tem que administrar, né? No pouco.
Quando a gente falou da importância da generosidade, as ofertas diminuíram. Eu fiquei assim, assustado. Eu falei, meu Deus! Irmão, teve um dia que não teve nem R$1 de oferta. Na semana que a gente pregou da importância da generosidade. Aí eu falo com Deus, eu digo, Senhor, é para eu parar de pregar? Eu errei? Porque eu tenho que prestar conta, irmão. Eu não presto conta não é para vocês, não. É para Deus. O servo de Deus, ele presta conta a quem ele serve. Eu não sirvo a vocês, eu sirvo a Deus. Muitas igrejas hoje, elas contratam pastores. Nos Estados Unidos é assim. 90% das igrejas nos Estados Unidos, elas têm uma espécie de diretoria e os pastores são contratados. E, inclusive, assim, quando o pastor ficar muito famoso, a igreja é importante, ela vai contratar esse pastor famoso para crescer mais ainda, porque é um grupo que manda, né, a direção. Mas na Bíblia não é assim não. Na Bíblia tem os servos de Deus, eles servem a Deus, eles pregam o que Deus mandou e eles dão conta a Deus. O apóstolo Pedro, inclusive, fala isso. E diz, olha, que a gente tem que dar conta a Deus, mas não por tristeza, com alegria. O apóstolo Pedro se coloca como presbítero, né? E a palavra presbítero, que é um sinônimo de pastor, que é um sinônimo de bispo, significa aquele que foi separado por Deus para desempenhar uma posição de liderança na congregação local. Presbítero, bispo, pastor, são todos sinônimos de uma mesma pessoa, de um mesmo grupo que lidera a igreja local. E pregar uma dessas missões, ou a maior de todas, é pregar a verdade. Então o servo, ele volta e vai falar o quê? Senhor, convidei. Ninguém quis vir. Senhor, estou pregando o que o Senhor mandou. O negócio está empenando, Senhor. Depois, Senhor, que eu comecei a pregar algumas coisas, eu achei até que fosse melhorar. Piorou, Senhor. Outro disse, né? Então, versículo 21, voltando o servo, tudo contou a seu senhor. Olha, meu irmão, eu vou contar tudo. Eu conto mesmo, viu? No detalhe. E é pro bem, irmão. Pro bem. Se vocês acham que eu falo muito diante de vocês, imagine. Irmãos, eu passo a maior parte do meu dia sozinho. Até porque as pessoas da minha família já não gostam muito de mim. A não ser quando é para fazer alguma coisa. Porque depois que você se converte, você é uma espécie de mula que serve para carregar o peso dos outros, né? E tem que fazer isso com alegria, né? Para demonstrar que somos de fato servos de Cristo, a nossa recompensa está no céu. Mas a maior parte do meu dia eu passo sozinho e passo sozinho com o Senhor. Não acho ruim não. Converso com Ele, falo tudo. Tudo que eu tenho que falar, eu falo. Quando eu estou andando também, gosto de andar conversando com o Senhor. Não importa que diga eu sou doido. No carro, no engarrafamento, estou conversando, o Senhor está vendo. Ó, estou fazendo. Também quando eu não estou fazendo, Senhor, não estou fazendo, jogue duro comigo. Quem é que tem que ser mais jogado duro aqui sou eu. Eu tenho que dar um bom exemplo. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, ele ficou irado. Mas o Jesus de hoje parece que só vive sorrindo. Parece que Jesus não acha nada ruim. Qualquer coisa que você der, ele se agrada. Qualquer coisa que você fizer é bom. Não importa se é desordem, sem decência, sem moralidade, se é totalmente contrário à Bíblia. Ninguém liga, meu filho, porque Jesus Deus é amor. Jesus é gente boa, irmão. E aqui ele fala que o Senhor ficou o quê? Irado. Você ouve alguém falando que Jesus ficou irado? Que nada, Jesus vai fazer uma oração poderosa em sua vida. Você que vive em pecado, Deus vai te abençoar mais ainda, para você pecar mais ainda. Você que é avarento, Deus vai te dar dinheiro a sair pela orelha. É as orações de hoje. Porque é o Deus que sempre satisfaz a concupiscência do povo. Olha que loucura. Outro. Então, irado, o dono da casa. Irmãos, você acha que esse mundo é seu?
Você acha que a casa que você mora é sua? Você acha que esse corpo que você tem é seu? Essa orelha é sua, o nariz é seu, o cabelo, quem não tem cabelo, glória a Deus, como eu, tem pouco. Meu filho, aqui é tudo de Deus. Foi Deus que fez. Nada, absolutamente nada que você vê, tocar, e até o que você não vê, foi feito por você. No Evangelho de João chega a ser assim, tão explícito, que ele não se preocupa em ser redundante. No Evangelho de João, capítulo 1, diz: tudo foi feito por ele, nada foi feito. Mas assim, a gente até pensa, né? A gente quer tirar da área inteligente, mas tudo não já foi feito por ele? Por que dizer que nada foi feito sem ele? Porque o ser humano é tão ruim que podiam dizer isso. Tudo foi feito por ele, mas será que nada foi feito sem ele? Aí, sabendo dessa astúcia maligna, ele já até antecipa. E nada foi feito sem ele. Para vocês que querem procurar brecha para justificar alguma coisa, nada foi feito sem ele. Tudo foi feito por meio dele. Daqui eu já tenho que concluir por causa do horário, irmãos. E depois, ele vai e diz: contou tudo. Sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Percebeu que é o mesmo grupo que Jesus havia falado anteriormente, que deveria ser convidado para o aniversário, para as reuniões. Olha, não convide somente as pessoas que possam te dar algum tipo de recompensa. Chame aqueles necessitados, os esquecidos, os marginalizados. Por isso o apóstolo Paulo escreve e diz: quando a gente foi na nossa primeira viagem missionária, disseram que a gente não nos esquecesse dos pobres. O próprio Jesus, quando vai mandar uma mensagem para João Batista que está preso, ele diz: avisa João que o evangelho é pregado aos pobres. É esse grupo, os marginalizados, os rejeitados, as pessoas que não ouviriam o evangelho porque ninguém pregaria para eles, pois eles não têm nada para dar de recompensa. Tem gente que muitas vezes se esforça para evangelizar o patrão, mas não se esforça para evangelizar o mendigo do bairro. Por quê? Porque o patrão, se converter, é bênção. E o mendigo, se ele quiser ir para a igreja agora, vai ser um trabalho. Eu vou ter que dar roupa, vou ter que dar comida, ter que ajudar. E se eu conseguir evangelizar meu patrão, ele é que vai me ajudar. As pessoas hoje em dia na igreja têm esse tipo de pensamento diabólico. Evangelismo por interesse. Homem querendo evangelizar mulher, mulher querendo evangelizar homem. Meu filho, você é mulher. Aí a pessoa diz: sou mulher. Então evangelize mulher. Ah, pastor, mas eu não posso evangelizar homem, não, é? E que vontade doida é essa de querer evangelizar homem? É doida? Por que essa necessidade? E os homens querem evangelizar a mulher. E por que você não pode evangelizar outros homens? Não, pastor, porque o homem é muito bruto. E se você não é bruto, é porque você não é macho. Então seja macho. Então, Deus organizou as coisas, mas parece que isso incomoda a gente. Aí a gente quer desorganizar. Eu não permito que a mulher exerça autoridade. Por que não pode ter pastor? Que preconceito? Não é machismo? Não, isso é machismo, não, isso é biblismo. Amém. A gente foge. Outro dia uma pessoa chegou e disse: porque uma pessoa me chamou, um homem tinha chamado uma outra pessoa que estava indo para a igreja para comer uma pizza. A história faz que isso é baseado em fatos reais, viu? Aí essa pessoa que foi convidada a comer uma pizza é solteira, é um homem solteiro. Aí tinha na igreja 2 irmãs solteiras. Aí ele foi lá convidar as irmãs solteiras para comer pizza com ele. Nossa Senhor. Aí isso foi parar onde? No pastor. Aleluia. Aí o pastor disse: vem cá, meu irmão. Não, pastor, foi porque um irmão me chamou para comer uma pizza. Eu não vi nada demais. Aí eu também chamei 2 irmãs para comer uma pizza. Eu digo: por quê? Não, mas não tinha maldade nenhuma. Se não tinha maldade nenhuma, por que chamou irmão? Por que não chamou irmão?
Não, pastor, mas ela não tinha maldade nenhuma. E sim, e por que chamou? Ela era só para comer uma pizza. É mesmo, e você não pode comer pizza sozinho, não. Tem essa necessidade de dividir, e tem que ser com o sexo oposto. Meu filho, a gente não foge só do mal. Você está me dizendo que não tinha nenhuma intenção impura. E eu vou acreditar. Mas não é só o mal, é a aparência do mal. Um solteiro, duas solteiras, comendo pizza. É o que? É o mundo? O mundo que faz isso. Esse dia minhas filhas ficaram... Elas já se afastaram da igreja, infelizmente, né? Diz elas que vão voltar aí. Eu digo, voltem para Cristo. Meu pai, fulano de tal, é meu amigo na escola e vai ter um aniversário. Amigo? Não. Menina é amigo de menina. Menino é amigo de menino. Meu pai, que mente é essa? Eu digo, é a mente da Bíblia, e aqui nessa casa a mente é essa. Ah, pai, quer dizer que se tiver um aniversário aqui em casa e eu quiser convidar meus amigos, amiga. Não, mas vai ter um amigo. Você está dizendo que tem, eu não considero. Se eu quiser um coleguinha da escola, eu até aceito. De olho. Estava no telefone, o coleguinha, meu pai, porque ele está com dúvida em matemática. E a gente está estudando junto. Você tirou nota boa em matemática? Não. E ele também não. E vocês estão tirando dúvida um do outro? Aí eu disse o nome do amiguinho. Ô amiguinho, pode desligar que ela tem que estudar. Pai, que grosseria. Não desligou antes? Se tivesse desligado antes, não ouvia isso. Nossa, Isso é pai, filho. Isso é pai. Pai é assim. Se lá na frente quiser fazer coisa errada, eu fiz a minha parte. Eu não vou ser cobrado pelos erros dos outros. Eu sou cobrado pelos meus erros. A minha responsabilidade eu tenho que cumprir. A visão bíblica que me foi passada, eu vou passar. Se as pessoas vão acreditar ou não, se as pessoas vão me rotular de maluco ou não, isso é um problema meu. Então, tem gente que está se preocupando com isso. Mas aí meus filhos, minhas filhas afastaram. Sim, eu sei, é triste, dói. Fazer o quê? Orar. Tem que orar. Fala com Deus. Você vai se sentir menos sozinho. Falando por experiência. Voltando o servo que contou. E ele disse, sai depressa, convida. Convida esses que ninguém quer convidar. Algumas pessoas, inclusive, deixam de frequentar as nossas reuniões porque nas nossas reuniões entra todo tipo de gente. Inclusive gente que as pessoas não gostam. Uma vez uma pessoa foi para falar comigo na Boca do Rio. Pastor, se você escolhesse mais as pessoas assim para entrar na igreja, eu acho que a igreja seria mais bem frequentada. Eu olhei para a pessoa assim, é sério que a senhora está me dizendo isso? A pessoa dizia que era evangélica. A senhora está me dizendo isso? Porque ela frequentava uma igreja que tinha esse tipo de mentalidade. Tinha um culto que só iam os ricos. E tinha um culto que só iam os pobres. Era a mesma igreja. Mas o pobre sabia o culto que tinha que ir. E o rico sabia o culto que tinha que ir. E todo mundo fingia de conta que era crente. Está cheio de igreja assim, irmãos. Se vocês já participaram do universo evangélico, vocês sabem que isso é verdade. Então aqui o Senhor diz que na igreja dele não é assim. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. Qual é a minha obrigação e de vocês também, se vocês quiserem ser servo de Deus? Só avisando, quem não é servo de Deus não serve para ir para o céu. Então, se você é um servo de Deus, a nossa preocupação é obedecer cabalmente o que o Senhor mandou. E aí, mandou convidar? Convidou, como ele mandou. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Islâmico é criatura? É. Índio é criatura? É. Você torce para um time de futebol, já está errado. Porque
Tem aqueles torcedores que são sadios, mas a maioria é uma assim, nem vale a pena falar. Como eu vou pregar para uma pessoa que torce para um time de futebol, tem uma visão política diferente da minha? Tá maluco? Ainda mais a gente está vivendo no Brasil hoje em dia, né, que está com essa polaridade, né, essa bipolaridade de visão política, né? Pastor, você é de esquerda ou de direita? Eu sempre digo que eu sou da onde? Do alto. Então, vou continuar sendo do alto. Eu nasci do alto, sou do alto. Então as pessoas, elas querem escolher para quem pregar. Não, pregar toda criatura. Senhor, o Senhor mandou, a gente fez como o Senhor mandou. E ainda há lugar. Ainda tem lugar, Senhor. O que a gente faz? Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. Aqui é importante entender, irmãos, porque muitas vezes o irmão Paulo é até um instrumento de Deus nesse sentido, para sempre nos alertar da maravilha de usufruir a comunhão cristã. É sempre quando ele vai louvar, é tão maravilhoso esse momento aqui com a gente. E ele está certíssimo. Mas não é só esse momento aqui. Não é só conviver na igreja debaixo dos privilégios que a igreja recebe de Cristo. A gente tem um compromisso lá fora. Só que eles muitas vezes vão nos odiar e rejeitar. A casa ainda não está cheia. A ideia aqui é: a gente tem que pregar até o último suspiro. A gente tem que evangelizar até o último piscar de olho. O jogo só acaba quando ele termina. Não, eu já cumpri minha parte, eu já consegui 100 almas para Jesus. Primeiro, você não conseguiu nem a sua. Então o seu cálculo já está todo errado. E você não pode achar que tem um número que você atingiu e que aquele é o seu... É como uma pessoa, né, que trabalha no comércio. Eu bati a minha meta. Tem meta. Até porque a gente não sabe o número dos eleitos. Até porque alguns, infelizmente muitos, que parecem que são, nunca foram. Então, é para pregar até a volta do Senhor. Até que Ele volte. Até o último segundo. Sai pelos caminhos e atalhos. A ideia é: devemos diligentemente cumprir o nosso chamado. Olhe, caminhos e atalhos. Atalho, irmãos, não é um bom lugar não. Mas a gente vai em alguns lugares. Como a gente já foi num lugar que o dia mais tranquilo você ouvia só 10 tiros. Quando estava bem tranquilo, era só alguém treinando tirar o alvo no mato. Nos dias mais tensos, tinha trocas de tiro intensa, a ponto de um desses dias, teve um irmão que não se aguentou. Pastor, vai continuar o estudo? Eu digo: meu filho, o tiro ainda está pro lado de lá. Qualquer coisa, se você estiver inseguro, você abaixe. Isso é baseado em fatos reais, irmãos. Então, a gente vai chegar em alguns lugares que são perigosos. Paulo disse: eu passei perigos no mar, passei perigos. Teve um pastor desses, cara de pau, dizendo: não, o Senhor me chamou para chegar em grandes metrópoles e fundarmos igrejas assim. Depois a gente envia os orelha seca para dar a vida por Cristo nos outros lugares, mas a gente fica nas grandes metrópoles, nos lugares estratégicos. Desde quando a igreja tem que ser num lugar estratégico, irmão? Você acha que deserto é um lugar estratégico? E João Batista foi pregar onde? No deserto. Mas tem gente que diz: não, para alugar uma igreja tem que ser na frente de um ponto de ônibus, tem que ser perto do metrô. Essa daqui é. Aqui nem o Uber quer vir. A irmã chama o Uber. Uber é só negando. Nega. Aí você entendeu, né, minha irmã? Ou você desce para Bolocô, ou você vai lá para cima, e aí chama, e se não, quem vai? Alto do Cruzeiro? Olha, o dedinho. O que a gente pregou? Era uma invasão num bairro bem tranquilo, chamado Mata Escura. O nome da invasão era
Paz e vida. Eram as duas coisas que não tinha lá. Paz e vida. Era uma tripulação só e morria gente todo dia. E aí a gente tá lá pregando. Meu filho, chama Uber pra lá. Ônibus. Tá de brincadeira, né? Então, a gente vai chegar em alguns lugares que vai ser difícil. Vai ser assim. Vai pregar num lugar, meu filho, é 2 horas caminhando. Eu fui pregar num lugar em Sergipe. Aí tô lá pregando. De repente eu vejo uma movimentação estranha, pessoas assim meio estranhas, né? Aí eu fui conversar com a pessoa que me convidou. Pastor, aqui é o lugar mais perigoso de Aracaju. E você me diz agora. Você não podia ter me dito antes. Eu jejuar e orar. A gente vai chegar lá, meu filho. Vai chegar num lugar que ninguém quer ir. Porque o lugar que todo mundo quer ir, as igrejas estão sendo abertas. As igrejas, né, da televisão, elas abrem pontos, né, nos lugares estratégicos. A igreja do Chapeuzinho, ele pegou a outra que já era uma igreja, né, PIB, e comprou. Não sei quantos milhões de reais. E essa PIB foi para um lugar melhor ainda. Né, numa área bem bonita, né, numa reserva ambiental. Eu não sei lá, mas diz que é muito bonito o lugar onde ela é. E vai ser melhor, isso que é um shopping center que vai construir em formato de igreja. Então, o pessoal é isso aí, meu filho. Quem é que vai querer ir naquele lugar de troca de tiro? Onde é perigoso até você dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Ninguém quer ir, meu filho. Mas os crentes são chamados a quê? Aí. Concluindo. Porque ainda tem lugar, obriga a todos a entrar. E esse obriga aqui é importante a gente falar o contexto. O contexto de obriga é convida-os com veemência. Por que eu estou falando isso? A ideia é a gente não cometer o mesmo equívoco da igreja de Éfeso. Que foi que a igreja de Éfeso perdeu, e o livro do Apocalipse mostra, o primeiro amor. É como você chegar para uma pessoa, Jesus é tão bom. Eu me sinto tão feliz como evangélico. Olha como eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Desde que Jesus entrou em minha vida é só alegria. Aí você convida a pessoa para ser feliz igual a você. Ô irmão, pelo amor de Deus. Tem evangélico que parece que para evangelizar tem que chupar limão antes. Ficar com a cara mais, né, fechada possível. Ser o mais mal educado possível. Que é isso? Um cristão, ele nunca vai ser mal educado. Por quê? Por causa do amor. O amor educa até aquele que não recebeu a educação doméstica. Quando você ama alguém, você sente vontade de demonstrar isso. E a pessoa vai se sentir bem tratada. Então essa é a ideia de forçar a entrar, essa tentativa de fazer tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Eu sei que a maioria vai para o inferno, mas eu vou fazer o possível para vocês não irem para lá. É isso que é obrigar. Obrigar não é pegar uma pessoa à força, não é chantagear, não é mentir, não é adulterar o evangelho. Mas está falando desse esforço que nós, como servos de Deus, temos que ter. Porque quem é mais cobrado quando não enxerga alguma coisa? O cego ou quem vê? O que vê. O cego, você não pode cobrar que ele veja, porque ele é cego. Então a gente diz que a gente é crente, que o evangelho resplandeceu. E a gente quer ter uma postura dos ímpios, quer se comparar com eles, quer olhar para a prosperidade aparente dos ímpios e desejar ter parecido. Que é isso? Você já enxerga. Sua vida tem que ser totalmente diferente. E porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui o Senhor rejeita os que o rejeitaram. É aquele princípio da Bíblia que a gente já leu tantas vezes. Em 1 Samuel 2,30. Aos que me honram,
eu honrarei. Os que me desprezam, eu desprezarei. Pessoas que foram chamadas, convidadas, que foram insistentemente evangelizadas, tratadas em amor, aconselhadas. Naquele grande dia, meu filho, não tem misericórdia. A gente até diria, misericórdia, Senhor, mas não tem. A misericórdia é agora. Como tem uma frase que resume esse pensamento bíblico, esse princípio bíblico, a misericórdia antecede o juízo. Tem o tempo da misericórdia e tem o tempo do juízo. O tempo da misericórdia é agora. Misericórdia, Senhor, alcança esses perdidos, Senhor. Amém. Agora é a hora da gente clamar. Mas quando chegar o dia do juízo, é juízo. Tem mais misericórdia. É por isso que nós devemos abraçar o nosso chamado e não colocar ele de escanteio. E não colocar ele em segundo plano. Pregar o Evangelho, fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns, é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Uma responsabilidade, quando não é feita, é pecado. E eu quero concluir, irmãos, eu já tinha até fechado a Bíblia, mas eu sinto a necessidade de ler esse versículo com vocês. Eu sei que todos vocês, inclusive, já estão familiarizados com esse texto, que está em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, sobre como nós devemos nos entregar diligentemente ao chamado cristão. Somos chamados para chamar, somos alcançados para alcançar. Então, no capítulo 10 de Romanos, essa passagem tão conhecida diz, a partir do versículo de número 12, pois não há distinção entre judeu e grego, todos com que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O seu último suspiro. Você está agora se despedindo desse mundo. Não creia um segundo sequer que é fácil, não é. Mas você vai invocar o nome do Senhor e Ele vai estar ao seu lado. Esse momento tão difícil. E Jesus vai ser a última pessoa que você vai ver aqui e a primeira pessoa que você vai ver lá. Por isso que não tem preço, irmão, essa segurança. Eu sei em quem eu tenho crido. Versículo 14. Como, porém, e aqui é o alerta de Paulo. Paulo está falando, incentivando a igreja de Roma a se tornar uma igreja missionária. Paulo tinha desejo de passar por Roma e ser enviado por eles à região da Espanha. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E quem não crê em Jesus? E não ache que está falando do ateu, ou que está falando do espírito ou do islâmico. Não, tem um monte de evangélico que não crê, porque nunca conheceu o verdadeiro evangelho. Fala para a pessoa, Jesus morreu pelos seus pecados. Meu pecado? Mas eu não sou tão ruim assim, não. Eu sou evangélico. Sou. Jesus morreu por você. Olha, vamos parar com essa conversa. Jesus é o rei, mas ele não morreu por mim, não. Ele me deu o livre-arbítrio e eu escolhi ele. Não foi o sangue dele que me salvou e me purificou de todo o pecado. Eu digo, é sério? Ninguém nunca me pregou a justificação pela fé e pela fé somente. Como, porém, invocarão em quem não creram? Eles não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Quantos evangélicos hoje nunca ouviram uma pregação do verdadeiro evangelho? Com certeza você conhece alguns. Eu não estou dizendo que se eles ouvirem hoje eles vão crer. Não estou dizendo isso. A probabilidade, inclusive, é que eles não creiam, que eles não venham a crer. Mas alguns não. Alguns podem. A semente pode ser plantada, pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, aquela pessoa cai a ficha e diz, rapaz, como é que aquela pessoa falou naquele dia que tem uma diferença entre o verdadeiro e o falso evangelho? Meu Deus! A palavra de Deus nunca volta vazia, irmão. E a nossa obrigação é fazer de tudo para com todos.
Mas olha o que Paulo diz aqui. E como ouvirão, se não há quem pregue? Eu não vou pregar, não. Hoje mesmo eu fui chamado a voltar à minha antiga profissão, advogado. De novo. Eu digo, rapaz, o diabo não cansa, não. Cansa não.